Olá a todos, eu sou Marcela Varenga, uma pesquisadora brasileira, e hoje eu quero fazer uma chamada urgente para ações de conservação em tubarões e raias e por onde começar, baseado no trabalho que eu venho desenvolvendo no Centro Nacional de Identificação Molecular de Pescado, da UFRJ, onde eu apliquei métodos moleculares para identificar e analisar as espécies comercializadas como tubarões e raias no Rio de Janeiro. Então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre esse trabalho e explicar o porquê que é tão urgente a gente agir em prol dos tubarões. Primeiramente, a atividade pesqueira é uma atividade que vem crescendo muito nos dias de hoje. E isso leva à depressão dos estoques pesqueiros, como a gente pode ver aqui nos slides, inclusive para os tubarões, que têm atualmente apenas 10% das suas populações restantes. Isso faz com que muitas espécies estejam atualmente ameaçadas de extinção. E mesmo assim, o comércio e a pesca delas continua frequente, o que pode ser ainda mais prejudicado com a prática do mislabeling, que é quando você faz uma rotulagem incorreta, ou seja, você vende uma espécie que está ameaçada de extinção sob o rótulo de uma espécie que não está. Então, você mascara essa atividade ilegal e prejudica a identificação e, por consequente, os esforços de conservação. Essa situação é particularmente alarmante para os tubarões e raias, um grupo de peixes antigo e super diverso que está sofrendo muito com as consequências da sobrepesca por conta da sua característica estrategista, ou seja, maturidade sexual tardia, longevidade e baixas taxas de crescimento, que fazem com que os impactos de uma pescaria não sustentável seja ainda maior nesses organismos, porque eles não conseguem se recuperar rapidamente. Visto isso, atualmente, 95% das suas populações já estão em declínio, como foi recentemente descrito neste artigo. De conta que, atualmente, 37% dos tubarões e raias estão ameaçados de extinção. Mas por que isso importa? Porque os tubarões e raias, em sua maioria, são predadores de topo, ou seja, eles fazem toda a regulação da cadeia trófica dos oceanos e, com isso, provém o balanço ecossistêmico marinho. Como a gente pode ver nessa animação que provém desse artigo da Science, que mostrou os efeitos da pescaria excessiva de tubarões em uma pescaria de vieiras na costa dos Estados Unidos, aonde a atividade pesqueira de tubarão fez com que a pesca de vieiras fosse prejudicada e o ecossistema daquele local fosse também prejudicado. Ainda assim, a atividade pesqueira de tubarões tem aumentado muito ao redor do mundo e, sobretudo, aqui no Brasil, que é considerado um dos maiores mercados de tubarões e raias do mundo. E isso ainda é mais alarmante quando você tem aqui no Brasil também uma alta taxa de biodiversidade endêmica. Sendo assim, tem se tornado cada vez mais importante e urgente que a gente crie ferramentas para conseguir regular essa atividade e banir a atividade de pesca e comercialização de espécies ameaçadas de tubarões e raias. Nesse contexto, a genética vem como uma grande aliada no desenvolvimento de ferramentas para regular o mercado de tubarões, como a identificação molecular das espécies vendidas como tubarões e raias, uma vez que elas estão processadas para venda em postas ou em filés, ou até mesmo nos charutos. E o meu trabalho justamente focou na utilização e no desenvolvimento dessas ferramentas moleculares para a identificação de elasmobrancos. Especificamente, eu pautei 3 objetivos principais. O primeiro, estimar a incidência de rotulagem incorreta no mercado de elasmobrancos no Rio de Janeiro, a partir de análises de DNA. O segundo, que foi aumentar o banco de dados molecular de tubarões e raias por meio da montagem de genomas mitocondriais completos. E o terceiro, que foi desenvolver um ensaio rápido e mais barato para identificar com eficiência o comércio de tubarões. Para cumprir o primeiro objetivo, foram coletadas diversas amostras de viola, que é um tipo de raia, de cações em geral, de raias e também de alguns pescados que a gente desconfiava que, na verdade, eram cações e raias rotulados incorretamente. Dessa forma, a gente fez sequenciamento de Sanger dos genes citocromo B e citocromo oxidase 1 para identificar por meio de filogenia as espécies que estavam sendo comercializadas. Dessa forma, a gente pode achar uma alta diversidade de espécies sendo comercializadas, como tubarões e raias, e, infelizmente, uma alta incidência de espécies ameaçadas, sendo 63% de espécies ameaçadas, dentre elas 32% de espécies criticamente ameaçadas de extinção. Isso aconteceu principalmente nas raias, com um destaque para as violas.
A gente também pode encontrar uma alta incidência de rotulagem incorreta nessas amostras, em um total de 40% de espécies ameaçadas, e mais uma vez as violas liderando essas estimativas com 87%. O comércio de violas foi algo realmente alarmante. E aqui nesse gráfico de Venn a gente pode perceber que quase todas as amostras que a gente coletou de violas eram incorretamente rotuladas, ameaçadas de extinção e endêmicas do Brasil, em um total de 100% de vendas ilegais sob esse rótulo de viola, com destaque para o mislabeling de raia chita, que apareceu em 50% dos nossos dados, junto com o cação-anjo e a viola verdadeira, mas que está criticamente ameaçada de extinção. A gente também pode analisar com detalhes o mercado de cação no Rio de Janeiro, uma vez que a gente coletou em vários setores diferentes, como nos supermercados, restaurantes, peixarias e feiras de rua. E a gente pode identificar que nos supermercados, onde as inspeções federais são frequentes, não houve nenhuma incidência de venda ilegal. Estava tudo corretamente identificado e não ameaçado de extinção. Nos restaurantes e na peixaria, ficou em torno de metade das amostras com venda ilegal. Já na feira livre, que é um setor que raramente recebe inspeção e está sob jurisdição municipal, as taxas de venda ilegal foram muito altas. E as principais espécies encontradas foram tubarão azul, carcarrinos falciformes, que é uma espécie ameaçada de extinção, e a espécie mais rotulada incorretamente foi o espadarte. Entre aquelas amostras que a gente tinha a desconfiança de que tivesse tubarões e raios escondidos, realmente haviam tubarões e raios escondidos. A gente analisou 24 amostras servidas nas refeições escolares e universitárias, e dentre elas, 22 eram tubarões, mas o tubarão azul que não está ameaçado de extinção. A gente também analisou 2 amostras de casquinha de siri e pôde identificar a presença de raias ameaçadas de extinção. Nós também analisamos 3 filés de robalo, que eram, na verdade, 3 amostras de esquatina oculta, que é um cação-anjo criticamente ameaçado de extinção, e a gente analisou uma amostra de pescadinha, que na verdade era um tubarão também, mas dessa vez não ameaçado de extinção. E a maioria desses casos, por exceção das escolas, aconteceu nas feiras livres, mostrando que, mais uma vez, esse setor é um setor que está com problemas e precisa de regulamentação. Apesar desse método que foi utilizado ser muito eficiente, ainda é muito caro e muito demorado. Além disso, a database para os elasmobrânquios ainda é escassa. Nesse sentido, o segundo objetivo foi justamente preencher essas lacunas a partir da montagem de 10 genomas mitocondriais completos, pelo método de Target Enrichment Capture. Técnica que mostrou ser super eficiente ao conseguir sequenciar com sucesso uma vasta abrangência taxonômica dentro do grupo de tubarões e raias. Mas por que é importante a gente preencher essas lacunas na base de dados de elasmobrânquios? Justamente para a gente melhorar o manejo pesqueiro. Como um exemplo, o metabarcoding de misturas, como aconteceu naquele caso de casquinha de siri, e que estamos atualmente desenvolvendo no nosso laboratório com a técnica de shotgun sequencing. Além disso, ter o genoma mitocondrial completo é importante para o desenvolvimento de técnicas rápidas para identificação molecular, como, por exemplo, a PCR multiplex, uma vez que uma maior abrangência de genes e de espaço no genoma pode auxiliar no desenho de primers específicos, como nós fizemos no objetivo 3 deste trabalho, ao utilizar também o 16S para desenhar o nosso set de primers, que, como pode ser observado, identifica com sucesso 3 ordens de tubarão, a superordem das raias e 18 espécies que são comumente encontradas no comércio de tubarões e raias. Como principais conclusões desse trabalho, a gente tem que uma melhor regulamentação da atividade pesqueira é essencial para aumentar os esforços de conservação dos tubarões e raias, com ajuste na legislação e frequentes inspeções, principalmente no comércio local, onde as taxas de venda ilegal foram mais altas. Além disso, o melhoramento da base de dados molecular é importantíssimo para a gente conseguir ser bem-sucedido nessa tarefa. E nesse contexto de técnicas moleculares, nós demonstramos que a técnica de captura é altamente eficiente para obtenção de genomas mitocondriais completos em uma alta abrangência taxonômica. E, além disso, que a PCR multiplex pode ser uma grande aliada na regulamentação eficiente e frequente do mercado de tubarões e raias, principalmente em economias emergentes. Obrigada a todos por assistirem
E um obrigado especial àqueles que fizeram esse trabalho ser possível, como meus orientadores, Frederico Reni e Antônio Solé, a toda a equipe do Seninp, as agências de fomento e as instituições às quais eu me formei e eu colaborei, em especial a Regenec, por estar proporcionando esse momento de aprendizado. Deixo aqui também o meu e-mail para caso queira entrar em contato ou tirar algumas dúvidas, junto com o meu Twitter. Obrigada.